Olá amigos, saudações! O nosso segundo projeto se assemelha muito ao amplificador comum, emissor comum, mas só que agora temos um estágio a mais, que é o amplificador coletor comum e a configuração Cascode. Algumas considerações devem ser levadas em conta em relação ao circuito anterior. A ponte retificadora não foi considerada como fonte de tensão diretamente, visto que na mesma tensão não apresenta o sinal desejado para a simulação da saída. Com isso, colocamos uma fonte de tensão diretamente com a fonte na entrada do circuito. Vamos analisar o bloco pertinente ao primeiro circuito, que é o primeiro projeto. Temos um acréscimo de um transistor e de um capacitor de acoplamento, formando uma ligação tipo cascata. A tensão de saída do primeiro estágio é aplicada na entrada do segundo estágio por meio de um capacitor de acoplamento. O capacitor de acoplamento permite a isolação DC. Portanto, mantém as condições de polarização inalteradas. Só um detalhe a mais é que o valor de sua capacitância deve ser tal que sua reatância a médias frequências não seja tão grande a ponto de distorcer o sinal e mudar a sua fase. A parte nova desse circuito é a conexão de transistores no formato Cascode, o qual pode ser identificado no circuito como dois transistores, o emissor conectado ao coletor do outro. A ideia de se conectar os transistores assim é combinar a alta impedância de entrada com o baixo ganho de tensão, obtendo uma alta impedância de saída e uma réplica do sinal de saída. Esse efeito já era desejado, mas como fazer isso sem mudar as características de polarização? A configuração em Cascode resolve. Ainda na configuração Cascode, podemos ver dois blocos, o emissor comum na parte de baixo e o base comum na parte de cima. Lembrando que a saída dessa configuração Cascode será a entrada do nosso amplificador coletor comum. A impedância de entrada dessa configuração é igual à impedância de entrada de um emissor comum. A impedância de saída dessa configuração é igual à impedância de saída de um base comum com resistor de emissor em paralelo com a carga nominal do coletor. Agora que vem a mágica. O ganho de tensão será igual ao ganho de tensão de um emissor comum vezes o ganho de tensão de um base comum. Consequentemente, o ganho de corrente será igual ao ganho de corrente de emissor comum vezes o ganho de corrente de um base comum. Beleza. Tendo obtido o resultado da configuração Cascode, vamos analisar o bloco do amplificador de coletor comum, que é um circuito bastante conhecido e de simples funcionamento. Esse circuito recebe esse nome porque, como podemos ver, o emissor e o terminal comum na entrada e na saída da configuração. Também podemos chamá-los de seguidor de emissor, pois muitas vezes na saída é feita através de um resistor de emissor. Temos que a impedância de entrada do coletor comum é a impedância de saída do Cascode, ou seja, muito elevada. O ganho de tensão do coletor é aproximadamente igual a 1, ou seja, o sinal é replicado na saída. O objetivo não é obter um ganho na tensão. Na realidade, temos um ganho de corrente e consequentemente, casamento de impedância, visto que temos uma alta impedância de entrada e uma baixa impedância de saída. O ganho de corrente depende exclusivamente do valor beta do transistor. Podemos analisar os resultados de saída do amplificador coletor comum e a saída do emissor comum, e é isso que fazemos com o circuito montado em placa.